Já estamos ao vivo. Vamos dar, a gente dá uns 5 minutinhos aí pro pessoal que tá entrando e começa daí. Isso, né? Isso aí. Exato. Quantos aninhos ela tem? É ele? Tem quase 3. Veio passear. Beleza. Acho que eu vou. Acho que a gente pode esperar mais alguns minutinhos aqui. Deixa bem baixinho, mais baixinho. Obrigada. Acho que podemos ir. Deixa eu ver. Voltei. Podemos ir começando, daí. Eu vou monitorando o pessoal que for entrando, a gente vai liberando. Certo. O que tu acha, Lê? Pode ser? Pois é. Vamos começar então, porque realmente a gente já deu uns 10 minutinhos, né?
Já divulguei aqui nos grupos. Cadê o povo? A gente tem 8 pessoas no YouTube, então acho que dá para a gente começar. Né, temos... O que tu acha, Ariel? Vamos lá? Então, tá. Quero dar boa noite a todos, né, que estão no YouTube lá prestigiando e também aqui no Zoom. A gente está começando mais um X-Talks de outubro do Geeks, e a gente está recebendo uma presença muito especial do professor Daniel Sperbi. Mas antes de mais nada, eu quero também passar a palavra para a Andréia da Suzeso, que vai passar um vídeo para dizer o que é a Suzeso e o que são os nossos GUs, tá bom? Aí, então, esse é o nosso videozinho para mostrar a Suzeso. O Geeks é o grupo de usuários de UI e UX do Rio Grande do Sul. A gente tem a ideia de fazer um grupo de usuários com uma comunidade para compartilhar conhecimentos. Então, fazemos todos os meses um X-Talks, que é um encontro como está sendo hoje, gratuito. Sigam as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, como Somos Geeks. Marquem também a gente lá. E esse UX Talks de hoje a gente vai ficar gravado no canal do YouTube também, lá no canal da Suzeso RS. E agora, para dar as boas-vindas, eu passo para o Ari, que vai fazer toda a introdução. Então, pessoal, só para avisar, a gente está tendo a oportunidade agora, então, de escutar o Daniel. A gente vai conhecer um pouco sobre o Daniel, que é o Daniel Quintana Sperbi, que é fundador da Beforens, Inovação e Estratégia, e também professor dos cursos de MBA em Gestão, Inovação, Design Estratégico e Design Thinking na SPM, além de outras vivências e experiências que ele vai estar compartilhando para nós no dia de hoje. Tenho certeza que esse tema design estratégico é um dos temas que mais foram pedidos, então vai ser muito bacana ouvir de alguém que é referência, alguém que vem aplicando design estratégico, tanto em empresas como universidades, como fator de empresa, como fator de, academicamente, a parte de educação. Eu tenho a oportunidade de ter ele como um dos meus mentores e um amigo, então a todos e a todas que estiverem ouvindo, sejam muito bem-vindas, boas-vindas ao grande Daniel. Muito obrigado pela acolhida, pelo carinho de vocês, pela oportunidade de estar compartilhando, né, um pouquinho aí do que a gente vem praticando nos últimos anos no âmbito do design estratégico. E a ideia aqui hoje é desmistificar o termo, né, tentar mostrar o que é conceitual, o que é teórico e o que é prático, que gira na órbita do design estratégico, né? Eu acho que esse é um dos objetivos que eu estava em mente quando eu montei o material para hoje,
que é tentar deixar essa clareza para vocês, né, das possibilidades que existem aí no entorno de quem pratica ou quem pretende praticar o design estratégico. Muito bem. Então, feita essa breve introdução aí, acho que eu vou compartilhar a tela já. Todo mundo vendo a tela? Ok, estão vendo? Sim, sim. Então, vamos lá. Sem mais delongas, porque a gente vai ter tempo para trocar uma ideia também, né? Mas o tema, ele é simples assim, né? Normalmente eu trabalho com os títulos principais em um decodificador, né? Design estratégico e alguma coisa, para dar uma ênfase. E aí hoje o tema, ele está mais amplo, embora seja referente a uma vertente do design como um todo, que é o design estratégico. Então, vai ser um desafio abordar esse tema para vocês e bora lá entender o que é esse design estratégico. Bom, eu preparei a apresentação aqui em 3 momentos que eu gosto bastante, porque eles funcionam de uma maneira didática muito legal, que é falar de um contexto, fazer uma contextualização inicial, depois eu vou falar de um assunto que é inovação, e por fim eu vou falar do design em si. E aí, dentre essas 3 macros aí de conteúdo, a gente vai conseguir fazer a construção do conceito de design estratégico. Bom, sobre o contexto, então, é impossível começar qualquer fala, né, sem mencionar o momento que a gente vive. E o momento que a gente vive é um convite para revisitar as nossas certezas. Então, eu costumo sempre começar com essa frase, para que a gente pare de se preocupar com as nossas dúvidas e comece a se preocupar com as nossas certezas, né? Revisitar tudo aquilo que a gente tinha como verdade absoluta e ficar de braços abertos para esse momento tão difícil, tão triste que a gente passa e que, por outro lado, também é repleto de oportunidades, né? Se a gente estiver atento e estivermos também predispostos, né, a querer tirar algo de positivo desse momento. A gente pode estar vendo algo, mas não necessariamente observando, né? Então, o convite que eu faço aqui é justamente ao observar, porque a diferença ela é enorme, ela é dantesca. A gente pode estar vendo alguma coisa e não estar observando. Então, assim, prestar atenção no nosso entorno é fundamental. E nesse sentido, aquela sobrevivência darwiniana lá, né, da adaptação, né, de que os seres que sobrevivem não são os mais fortes, nem os mais rápidos, né, são aqueles que se adaptam melhor. Se isso é verdade, então a sobrevivência pela adaptação é a capacidade que nós temos de inovar, né? Então eu acredito piamente nisso, que a inovação é a condição para a adaptação, principalmente hoje. Mas como inovar? Então já faz um certo tempo que as pessoas não, para minha felicidade, as pessoas não discutem mais a importância de inovar, nem por que inovar. O desafio agora é como. A pergunta não é mais por quê, é como inovar. E aqui reside uma grande oportunidade. Porque quando a gente fala em como, a gente remete a processo, né? A gente remete a ferramenta, a gente remete a método. Como eu faço para que isso aconteça? E a primeira palavrinha que eu queria trazer de uma sequência de palavras para vocês é essa: imaginação. Tem uma frase atribuída ao Einstein que diz que a imaginação é muito mais importante que o conhecimento, porque a imaginação abraça o mundo inteiro. Essa frase é atribuída a ele. Então, assim, a imaginação, ela é a base fundamental para a criatividade. Se fala muito em criatividade, mas se esquece da palavrinha imaginação. A imaginação vem antes da criatividade. E também se fala muito em design. E antes do design vem a criatividade. A criatividade é a matéria-prima do design. E o design, por sua vez, é o grande motivador da inovação. O design é o como da inovação. Quando as pessoas me perguntam como eu inovo, eu respondo prontamente com design. E eu vou explicar que design é esse que a gente está falando. E como e por que eu inovo? Para que, né? Para que eu inovo? Eu inovo para gerar diferenciação. As pessoas querem diferenciação. As empresas querem diferenciação. As marcas querem diferenciação.
todos querem parecer especiais aos olhos de alguém. Então, assim, fazer diferenciação é um produto da inovação, é uma consequência. E essa diferenciação, ela gera lealdade, porque eu consigo segmentar os meus clientes, eu consigo dizer para quem eu estou falando, e também eu consigo dizer para quem eu não estou falando, para aqueles que a minha mensagem não faz sentido. Mas eu vou ter um contingente de pessoas que veem sentido na minha mensagem. E isso é segmentação. E com esses eu gero lealdade. E esse tipo de lealdade, de fidelidade que eu estou falando, que produz resultados. Então essa é a última palavrinha dessa sequência, resultados. A gente começa com a inovação, com a imaginação, e a gente termina com resultados. Então a nossa sequência é mais ou menos assim. A imaginação leva à criatividade, que é a força motriz do design, que por sua vez é o processo de inovação, que gera diferenciação, potencializando fidelidade, lealdade e sustentando resultados, porque se as pessoas elas consomem o meu produto e não do concorrente, logo, né, eu consigo gerar resultados. Bom, dito isso, então feito esse contexto introdutório, eu vou agora falar um pouquinho dessa inovação, né? Que inovação que é essa que eu estou falando? Tem uma fórmula que eu criei há alguns anos já, e cada vez eu compartilho mais essa fórmula com as pessoas e fico mais feliz em ver que as pessoas estão me pedindo e utilizando muito isso nas suas empresas, nos seus contextos profissionais, que é a fórmula das rotinas de inovação. Eu me lembro que eu estava pesquisando uma série de definições de inovação, né? De vários autores, dos mais modernos até os mais clássicos. E eu me lembro que num dos insights, desenhando, eu cheguei nessa fórmula, que diz o seguinte: rotinas de inovação, portanto, alto índice de novas ideias implementadas, é igual a um ambiente favorável, que significa cultura organizacional, espaços físicos também, multiplicado pela soma da disciplina criativa, que são os métodos e as metodologias, e aos padrões comportamentais criativos, que nada mais são do que as habilidades e as atitudes orientadas à criatividade. Isso tudo dividido, então, pelo coeficiente de resistência à mudança, que são resistências explícitas ou veladas que acontecem, e o coeficiente de centralização, que é a necessidade de controle e poder, que muitas vezes é nata à natureza humana. Então, assim, quanto maior for a minha capacidade de centralizar e de resistir ao novo, menor vai ser a minha possibilidade de gerar rotinas de inovação. Daniel, então isso significa que eu não vou inovar se eu for centralizador, se eu resistir à mudança? Você até pode inovar, mas você não vai conseguir gerar rotinas de inovação. Aqui nesse caso eu uso um outro termo, que é espasmo criativo. O que há muitas vezes, o que ocorre muitas vezes é que esses espasmos criativos levam a espasmos de inovação. Ou seja, uma nova pessoa que chegou na organização, um novo método que foi implementado, uma nova metodologia, uma nova abordagem, e aí um novo projeto ganha vida, e aquele projeto pode até conquistar sucesso a médio, longo prazo, ou mesmo curto prazo. Mas esse coelho não é tirado da cartola novamente. Então é nesse sentido que eu me refiro a rotinas de inovação, que são esses altos índices de novas ideias implementadas. Muito bem. Dito isso, né, também existe aí um conhecimento que a gente precisa estar atento, né, que é esse índice de criatividade que a gente tem e que ele muda com o passar do tempo, né? Então, existe um estudo que foi realizado na NASA por um pesquisador, vocês têm a referência aí embaixo, em que uma amostragem significativa de crianças aí que foi identificada, foi pesquisada, foi identificado um percentual de 98% de desenvolvimento da genialidade dessas crianças, da criatividade delas. Aos 10 anos, vejam, esse percentual cai para 30%. Aos 15 anos, percebam que o percentual cai para 12%. E acima dos 25 anos,
Esse acompanhamento mostrou que a capacidade, esse percentual, né, de genialidade, de criatividade, ele reduz aí e fica na ordem de 2%. Isso me remete muito a frases lá do Picasso, né, que disse que toda criança, toda pessoa é criativa. O desafio é se manter criativo passando por um sistema educacional formal. Ou ainda o Einstein, né, que também disse algo parecido, né, quando disse que é um verdadeiro milagre nos tornarmos adultos e nos mantermos criativos, né? E aí a gente coloca isso na conta, assim, de um sistema educacional que é orientado à resposta, a passar na prova, a responder uma pergunta, um sistema educacional que não instrui, não ensina a pensar e não ensina a perguntar, sendo que uma das maiores virtudes de um comportamento criativo hoje é a capacidade de elaborar boas perguntas. As empresas, as pessoas, elas carecem de boas perguntas, né? E vocês já devem ter percebido que eu sou um entusiasta das frases de impacto. Eu vou lembrar de mais uma, né? Também atribuída ao Einstein, quando ele disse que se ele tivesse 1 hora, né, 60 minutos para resolver um problema, ele levaria 59 minutos só para formular a pergunta do problema e apenas 1 minuto para resolver o problema, porque ele atribuía uma importância demasiada a entender o problema por trás da situação, ou seja, a pergunta. A pergunta é muito importante. Fazer boas perguntas é muito importante. E nesse sentido, essa criatividade que a gente fala, ela tem 3 elementos base, né, que eles norteiam o desenvolvimento humano. O primeiro é a cópia. E essa palavra, ela é subjugada. É uma palavra, muitas vezes, que assume uma conotação negativa, né? Ah, cópia. Não estou falando de plágio, eu estou falando de cópia, de imitar. E a cópia, quando ela vem em seguida de uma combinação de várias cópias, ela leva ao terceiro elemento da criatividade, que é a transformação. E isso aqui é desenvolvimento humano. Nós aprendemos assim, nós aprendemos através da cópia, da combinação e da transformação. A gente faz essas associações, esses saltos lógicos, eles são criados a partir do momento que a gente começa a exercitar isso de maneira proposital, porque isso é intuitivo a todos nós, né? É intrínseco, é quase subconsciente a nossa forma de operar com base nessa tríade aí. Basta a gente analisar uma criança, um bebê de colo, né, que aprende copiando, imitando. E se a gente for analisar os grandes clássicos da música, os grandes músicos, né, de escritores, enfim, a gente vai ver que grande parte deles também começou fazendo cover, enfim, né, começou imitando, desenvolvendo a sua técnica dessa forma. Só para desmistificar um pouco, né, da questão da criatividade aí. E tem uma definição também, né, com relação à inovação aí, que é o nosso tema, que eu gosto muito, que é do Kelly, que ele diz o seguinte, que inovação, a inovação ela é a criação de uma oferta, que é uma oferta nova e viável, simples assim. E olha que interessante o que ele diz ainda, né? Ele fala o seguinte, a inovação, é importante que a gente tenha confiança criativa para gerar inovação, né? E que a gente tenha disciplina criativa também. E que a gente também tenha processo criativo. E aí, nesse sentido, quando a gente fala que é uma criação de uma oferta, é importante também que a gente pense além dos produtos, serviços e ainda além dos processos. É importante que a gente pense em modelos de negócio. Quando a gente fala que essa inovação é a criação de uma oferta nova, a gente está falando que essa inovação ela pode ser tanto de eficiência quanto de sustentação também, além de ser disruptiva. Aquela questão do totalmente novo, né? E para qualquer uma delas é importante a gente copiar, combinar e transformar, para qualquer uma delas. E quando a gente fala que ela é viável, a gente está falando que inovação é valor percebido, que ela precisa se pagar. Então é preciso gerar aumento de competitividade. Se não gerou, não é inovação. Pode ser invenção, pode ser uma grande ideia, pode ser um princípio criativo, mas quando a gente está falando de inovação, a gente está falando da geração obrigatória de resultados, de performance. Essa performance pode não necessariamente ser monetária num primeiro momento,
mas ela pode ser na ordem de redução ou otimização de custos, por exemplo. Mas ela precisa gerar competitividade, aumento de performance. E existem 10 tipos de inovação. E isso quebra um pouco com aquele conceito que a gente tinha dos tipos de inovação, né, que falava que era inovação de produto, serviço, processo, posição, paradigma, né, aquele conceito mais clássico, porque aqui a gente tem 10 tipos divididos em configuração, oferta e experiência. Quando a gente fala experiência, a gente está falando de usuário. Quando a gente fala de configuração, a gente está falando de fatores internos. E quando a gente fala de oferta, a gente está falando dos dois, tanto que está no meio. Quando a gente fala em modelo de lucro, o objetivo é fazer dinheiro. Quando a gente fala em rede, é gerar valor. Quando a gente fala em estrutura, a gente está falando no alinhamento dos ativos ao talento. Quando a gente fala em processo, são métodos que são superiores. Quando a gente fala em desempenho de produto, a gente está falando em diferenciação. Sistema de produto, a gente está falando em integrar sistema e produto. Quando a gente fala em serviços, a gente fala de apoio e melhoria. Foco na entrega, quando eu falo de canal. Gestão da marca, quando eu falo de marca. E quando eu falo envolvimento do cliente, distintas interações, ou seja, diferentes formas de me relacionar com o meu cliente, para entregar produtos para ele. Exemplos de cada uma delas, bom, um exemplo de modelo de lucro, a Gillette, onde ela vende o aparelho a um custo baixo e ela vende as lâminas a um custo maior, um modelo de lucro, orientado ao lucro. A Natura vem dando uma verdadeira aula sobre inovação aberta, em rede, onde ela tem convênio com centenas de universidades e startups que ela traz para dentro do seu ecossistema e gera suas inovações. Quando a gente fala de alinhamento de talento a estruturas, eu cito sempre essa empresa, essa farmacêutica chamada Apsen, que é uma empresa que valoriza por demais as pessoas, e valoriza não apenas num discurso, mas valoriza nas ações, nos seus programas sociais. Chegam ao ponto de nomear salas de reuniões com o nome de funcionários antigos da empresa. Tamanho é o respeito e a gratidão que ela demonstra a essas pessoas que ajudaram a construir a empresa. Quando eu falo de processo, eu falo da Toyota, com o Lean Manufacturing, com a produção enxuta, até onde se tem notícia, o mais eficiente sistema produtivo já realizado, já concebido. Quando eu falo de desempenho de produto, atribuições de diferenciação, eu falo da Corning. Muitos de vocês talvez não conheçam essa empresa, mas se vocês pegarem agora o smartphone de vocês e olharem para ele, vocês estão olhando para a Corning. Ela fabrica o vidro de alta resistência ao impacto, ao risco, a temperaturas, que está nos smartphones que nós usamos e que está, inclusive, na indústria automotiva, ou seja, um produto com alto atributo de diferenciação, ao ponto de fornecer para grande parte das maiores marcas no mercado. Quando a gente fala de sistema de produto, é só lembrar de como a Microsoft se posicionava vendendo computadores e como ela se posiciona hoje, vendendo soluções e negócios. Quando a gente fala de serviços, impossível não falar da fábrica de encantamento que é a Disney. Quando a gente fala em canal, impossível também não lembrar da Amazon. E quando a gente fala de gestão de marca, o que a Apple faz, coloca ela em condição de estar em qualquer outro quadradinho desses anteriores. Caberia muito bem. E quando a gente fala de diferentes formas de interagir com o cliente, eu não poderia citar outra empresa que não essa. Porque essa aí nos pega de tudo que é lado. A gente está com o e-mail, a gente está com o serviço em nuvem, a gente está no GPS, a gente está no tradutor, a gente está, enfim, né, o tempo todo consumindo produtos, serviços da Google. Então, assim, são 10 tipos de inovação. Tá, mas a ideia aqui era falar de design estratégico. Até agora essa palavra foi pouco mencionada. E aí eu vou explicar por quê. Porque quando a gente está falando de inovação, o design ele é justamente o como fazer isso. E qual é a forma de praticar o design para gerar inovação? É utilizando o design associado à estratégia. Tem alguns autores que não gostam desse termo. Eles acham redundante, porque eles dizem que todo o design é estratégico, que é redundante. Eu continuo acreditando que ele é didático,
porque nem todo design ele é feito da forma como ele deveria. Então, alguns, inclusive, não acreditam que há o bom design, porque se é design, foi feito com base nos devidos preceitos de design. Portanto, funciona. Mas existe, sim, o design que ele não é tão atento, né, às questões de usabilidade, às questões de emoção, às questões de sustentabilidade, por aí vai. Então, o que é preciso para a gente gerar a transformação da cultura da inovação? A primeira coisa é colocar todo mundo na mesma página. Conceituação. Gerar unidade na comunicação. Todo mundo falando a mesma língua. Qual é o conceito de inovação que nós trabalhamos, por exemplo? Essa é uma pergunta simples, mas arrasa quarteirão. Feita a conceituação, a próxima etapa é método. Eu preciso estabelecer os meus métodos. E os métodos me ajudam a fortalecer os meus processos. E aí eu tenho condições para ir para o terceiro degrau, que são as ferramentas. Habilitar, né, a como fazer a inovação. As ferramentas nos habilitam, nos aumentam a confiança criativa. E a cultura, o próximo degrau, nos dá condições de exercer uma liderança com inteligência política, entendendo que a inovação por si só já faz muito barulho, desconforta muitas pessoas. As pessoas se sentem ameaçadas. Por quê? Porque as pessoas são territoriais. Quando a mudança chega e chega com força, as pessoas se sentem ameaçadas, porque aquilo, de certa forma, vai mudar processos. E processos não são conduzidos na totalidade por máquinas. Eles são conduzidos por gente, por pessoas, e essas pessoas têm sentimentos, e elas ficam com receios de como que essas mudanças podem atingir o futuro dela. E aí a gente cai no propósito, que é o último estágio da nossa pirâmide, que é a inovação precisa ter meta. Quais são os meus objetivos com a inovação? E quando eu falo consciência antifrágil, eu estou falando em ser mais do que resiliente. Eu estou falando na capacidade que a gente tem que ter de, no meio de uma adversidade, voltarmos ainda mais fortes ao nosso estado original. Então, assim, aprender com os erros. Então, é isso que eu quero dizer com propósito de inovação. Essa pirâmide, ela é chave para uma cultura de inovação. E agora sim, feito o contexto, feito a inovação, agora a gente parte para efetivamente falar de design. E aí, o John Travolta aparece em cena, né? Por quê? Afinal de contas, o que é design? Né? Que tipo de design que a gente está falando? Os que têm um conhecimento um pouco mais próximo da área da inovação sabem que o design vai além dos aspectos estéticos, mas muitos, a maioria das pessoas, atribui ao design um elemento estético, uma abordagem estética. Quando eu quero embelezar algo, quando eu quero dizer que algo é bonito, eu atribuo a palavrinha mágica design. Só que eu respondi essa pergunta durante muito tempo. E eu descobri um truque, uma forma didática de explicar o que é design. As pessoas confundiam design com arte, com marketing, com tecnologia, com administração. As pessoas até confundem design com design thinking, o famoso design thinking. Então, assim, as pessoas confundem, né? E, no entanto, design thinking, que significa pensamento focado em design, representa um como do design. É um método prático criativo, não é um fim, é um meio. Essa clareza de definição falta para muitas pessoas. E aqui reside um problema muito grave, porque as pessoas elas tendem a replicar essas coisas. Elas tendem a replicar esses conceitos muitas vezes equivocados, sem entender a magnitude do que está por trás. Então, quando a gente fala que design é arte, não é arte. Então, eu aprendi, qual foi o meu truque? Eu aprendi a começar a definição de design dizendo que design não é. Design não é arte, não é marketing, não é tecnologia, não é administração, e inclusive não é design thinking. Tá, mas afinal de contas, o que é design? Design é interdependência. O conceito de interdependência. Entender que a soma das partes
Não é o todo. O todo é maior que a soma das partes. Esse conceito de pensamento sistêmico e não cartesiano confere ao design um poder de gestão do caos, porque ele consegue organizar elementos complexos e conferir simplicidade, ordem, sentido. Esse é o papel do design. É desse design que a gente está falando. E aí a gente vai falar um pouquinho mais do design raiz. Então eu não vou ficar falando aqui sobre um infográfico com as fases do design thinking, com as lentes do design thinking, porque a gente não está falando de design thinking aqui. A gente está falando de design, e mais especificamente de design estratégico. Então eu vou colocar para vocês aqui uma sequência que é de um autor que colocou, que é o Krippendorff, que é um dos pais aí do design centrado no usuário, né, que inclusive deu força para esse termo, design centrado no usuário, né, o Human Centered Design, e ele coloca que existem 6 estágios do design, que ele chama de jornada da artificialidade. O que é essa jornada da artificialidade? É no intuito de que design é criação, né? E nós todos fomos criados por uma força maior, que eu não vou entrar no mérito aqui, cada um dá um nome para essa força, mas essa é natural. Mas quando o homem faz uma ação de transformação, essa transformação é artificial, né? Existem vários momentos ao longo da cronologia. A gente teve uma ênfase muito forte lá por volta de 1919 aos projetos de produtos, né? Os produtos eram muito presentes na conotação de design, de desenho industrial. Lá por 1950, os bens, os serviços e as identidades começaram a ganhar força, né? E a gente vive isso ainda hoje muito forte. Vocês estão vendo aí um dos exemplos disso, como a gente vive, né? A questão do desejo que a Apple consegue imprimir nos seus produtos, e essa áurea que consegue fazer com que ela trabalhe e seja, né, uma das empresas mais valiosas do mundo, aí, batendo recordes inéditos, né, no planeta, em termos de valor de marca. E ele também fala de uma onda que aconteceu dos anos 70 aos anos 90, que tem a ver com as interfaces gráficas, quando começou a surgir o computador e a necessidade, né, no tempo que eu fiz desenho industrial, não tinha esse termo UX, né? UI não se chamava isso, né? A gente chamava de ergonomia cognitiva, né? Era um estudo que vinha da área da psicologia e que vinha muito forte da área do design, que nós entendíamos a jornada do usuário, termos que na época não se usava, porque nós usávamos análise da tarefa, né? Então, assim, se fazia todo o mapeamento da jornada do usuário, do cliente, enfim, dos stakeholders todos envolvidos, a ponto de desenhar essa experiência, né? Isso tinha outros nomes, mas já era feito. O pessoal mais moderno, mais jovem, de repente acha que isso nasceu agora. Não, isso não nasceu agora, isso nasceu aí há mais ou menos 50 anos. E esses multiusuários, né, a partir da década de 90, começaram aí sim ganhar mais força, e aí sim a gente começou a trabalhar com um algo novo, um algo diferente de fato. A partir de 2000, né, a ênfase do design foi muito em projetos, e aqui chegou tardiamente, né, a questão do design thinking própria, né, enquanto método, chegou no Brasil com mais força aí por 2008, 2010, enfim, os livros começaram a ser traduzidos, começaram a ganhar mais mercado aqui, né, a metodologia começou a ganhar mais força. E por fim, o último estágio, a gente colocaria aí hoje, né, 2020, são os significados. Então, assim, percebam, a gente sai da era dos produtos com foco no cliente, depois a gente vai para uma era com foco no consumidor, os usuários começam a ganhar força, depois vem toda uma onda de adaptação, né, onde a adaptação é muito importante, as tecnologias, e a gente vive a era da colaboração, e aí, por fim, a era da cocriação, onde design serve para gerar significado. O design não serve apenas para desenhar produtos, serviços, comunicação visual, modelos de negócio, não. O design é uma estratégia para gerar significado na vida das pessoas. E um case que eu coloco aí é o Blendor. Para quem não conhece o Blendor, eu vou compartilhar com vocês um videozinho bem rápido que explica o que é, em pleno 2020, trabalhar com o design no âmbito do significado das coisas. Conheçam, então, o Blendor.
unconscious mind processes over 11 million bits of information per second, yet our conscious mind processes less than 200 bits per second, which means every waking moment of our lives, we're unconsciously being fed information from thousands of different sources that shape our perceptions and biases. So naturally, when we're introduced to something new or someone new, our unconscious mind influences the way that we respond. For example, a study where 2 identical resumes were sent out, the only difference being one with the name Joe and the other named Jose, yielded 100% difference in response rate. Hi, my name is Stephanie Lampkin, and I'm the founder and CEO of Blendor, a blind recruiting app that circumvents unconscious bias and facilitates diversity. In some spaces, the term diversity conjures up thoughts of lowering the bar or drastically changing company culture. We naturally fear the unknown. But what is known is that gender and racially diverse teams perform better, innovate more, and improve economic equality. I was actually born on welfare to a single mom who at one point was homeless while pregnant with me. But I bootstrapped my way through learning how to code at age 13, graduated from 2 top-tier universities, and still was overlooked for roles at large tech companies. Most likely in part because I didn't look the part. But I don't think this is unique to me. Everyone has experienced being overlooked at some point in their life because they didn't match a pattern. With Blendor, we want to highlight the skills and experiences that matter and provide key insights that enlighten and inspire. Our mission is to develop technologies that drive better hiring decisions based on merit, not molds. A qualidade do case dispensa comentários, né? O design sendo adotado, então, como uma forte arma de combate à desigualdade, né? A fortalecimento da meritocracia e com tecnologias vigentes, viáveis, né? Que dependem muitas vezes de pessoas como a Stephanie, que tem uma dor e que visualizaram uma forma de resolver isso em massa, né? Então, acho que é um projeto lindo, assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu compartilho, porque eu acho que ele é inspirador para que a gente faça coisas parecidas. Nesse sentido, então, reforçando o nosso design, que a gente está falando de design, né? Aqui, enquanto design estratégico, o design ele tem pelo menos 4 macros vertentes. O autor, né, que desenvolveu essa abordagem, ele gosta muito de falar em ordens, que existem 4 ordens do design. Eu, humildemente, prefiro chamar de manifestações. O design ele tem manifestação na ordem gráfica, né, que são a comunicação, símbolos, industrial, que é a construção de coisas, né, e no âmbito do gráfico é a comunicação visual como um todo. E no âmbito industrial, quando a gente fala de design industrial, industrial design ou desenho industrial, a gente está falando do projeto de produtos e de ambientes. Então, assim, a construção de coisas, de fato, né? Beleza, só que existe uma base desse iceberg. Existe uma base que é composta pelo design enquanto interação e pelo design enquanto sistemas de design. No âmbito da interação, a gente está falando das ações. No âmbito dos sistemas, a gente está falando da integração, da reflexão. No âmbito da interação, a gente fala do desenho de interfaces, a gente fala de experiências e do design de serviços. Quando a gente está falando de sistemas, a gente fala de design de negócios, design de processos, e a gente fala de design cultural, design para transformação cultural, que é aquele que afeta o DNA da organização. Isso é design raiz. Isso aqui é uma visão macro do potencial do design. E percebam, eu não falei em design thinking. Por quê? Porque o design thinking não é uma manifestação do design. O design thinking é um método prático criativo para se chegar a manifestações de design como essas que vocês estão vendo. E aí, nesse sentido, existem diferentes formas de dar força para esse design no mundo corporativo. A gente tem 4 degraus dessa escada. No primeiro degrau, o design é inexistente. A empresa não trabalha com design.
No segundo degrau, o design é tratado como estética, ou seja, desenvolvimento de produtos, catálogos, enfim, né? Estética. No terceiro degrau, o design já é mais importante, ele é trabalhado, além do aspecto estético, ele é trabalhado como processo. Ou seja, eu entendo que o design é uma importante estratégia, um importante meio para desenhar processos. E no último degrau, a gente está falando que o design pode ajudar a transformar a cultura. Quando colocado na estratégia, no DNA da organização, ele impacta a cultura. Se a gente for falar de Apple, de 3M, de IBM, enfim, essas empresas de Google, né, de grande porte que trabalham com inovação, a Amazon, certamente a gente vai estar falando no degrau 4, porque elas estão num nível de entendimento do design como o centro das suas estratégias para compreender o que de fato é importante para os seus clientes. Então, dito isso, feita essa conceituação de design, eu pensei, e eu tinha uma série de telas que traziam definições de design estratégicos, de autores italianos, de autores americanos, de autores brasileiros, enfim, várias definições. E aí eu retirei todas da apresentação. Por quê? Porque eu não gosto da teoria? Não, eu sou um professor também, eu gosto da teoria. Mas eu confesso que eu sou mais fascinado pela prática. Então eu decidi trazer um case para vocês. E esse case aqui é um case recente, né, de uma aplicação de design, e aí eu faço um convite aqui, né, que é pedir para que vocês imaginem ter a sorte de, em um único projeto de vocês, se tornar mentor de um ídolo. Imaginem um ídolo que vocês tenham, desde a adolescência de vocês, lá pelos 13 anos, 14, imaginem um ídolo, né, e que vocês nutrem ainda essa admiração por esse profissional até a vida adulta. Né? Imaginem isso. Imagine se tornar mentor dessa pessoa. E aí imaginem também aplicar o design na sua totalidade. O que é design na sua totalidade? É trabalhar com um projeto onde você tenha manifestações de design estratégico, design de negócios, design de serviços, design de processos, design industrial e, inclusive, UX. Nossa, como assim? Tudo isso? Bom, vamos descobrir juntos se é tudo isso de fato. E, por fim, imagina ainda ter a sorte de, no final de tudo, ganhar um amigo ainda, que é o teu ídolo. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a experiência que eu tive mais recente, de um projeto que é um projeto não só de mentoria, mas também de consultoria na área de design estratégico. E como é que essa história começa? Não se assustem com a próxima imagem, mas ela começa assim. Esse cara aí do meio sou eu, né? Acreditem se quiser. E à esquerda, a gente tem a minha irmã, a Silvia, que inclusive eu acho que está assistindo aí. E o meu irmão deve estar assistindo também, o Eduardo, à direita, e o Daniel, esse que vos fala, ao centro. Essa é quase uma obra de arte, essa foto, pelo seguinte, porque ela tem uma série de... Ela tem todo um conceito, né? Os amantes de rock and roll, aí eles vão entender um pouquinho dessa foto. A gente tem aqui uma representação do punk, no lado direito, aqui com o meu irmão, representando, né, o estilo musical punk. Aqui na esquerda a gente tem o estilo gótico, né, com a minha irmã, com a Silvia. Então, e ao centro ali comigo o estilo heavy metal, né? Então, assim, desde adolescente, desde criança, eu sempre gostei muito de música pesada, de heavy metal, né, de power metal. E aí, em determinado momento da minha vida, eu tive a oportunidade de visitar a minha irmã e um amigo meu, o Denison, né, em São Paulo, que é músico, né, foi fazer carreira de músico dele em São Paulo. E aí um dia eu estava lá na escola de música, né, no Souza Lima, ele disse assim, cara, hoje vai rolar um jogo de futebol e os caras do Angra vão estar lá. Tu quer ir jogar, né? Eu imagino, né? Eu sempre gostei muito de jogar futebol de salão, né? E aí claro que eu quero jogar, eu fui lá e conheci o Rafael Bittencourt, né? O líder do Angra, esse cara que tá na foto aí. Imagina, já era fã do cara e joguei bola com o cara, né? E essa história não acaba aí, né? Isso aí eu acho que foi em torno de 2005, por aí, né? Essa história não acaba. Porque daí, alguns anos atrás, aí eu diria 2 anos aproximadamente atrás, o Angra veio tocar
em Porto Alegre. E esse meu amigo Denison, ele tinha um violão que estava na casa dele, né? E ele disse assim, cara, né? O Rafael deixou, na verdade, no estúdio dele, né? Ele tem um estúdio lá em São Paulo, e ele deixou um violão muito emblemático, que é um violão que ele gravou alguns discos épicos do Angra, né? Ele disse, pá, cara, o Rafael quer vender esse violão, tu quer comprar? Ele tá comigo. Eu falei assim, cara, guarda, esse violão é meu. E aí comprei o violão, né? E quando o Angra veio tocar em Porto Alegre, na Opinião, ele me entregou o violão, né, que eu tinha comprado, então, em mãos. E esse cara na foto aí do meu lado esquerdo aí, né, é o meu filho, o Mikael, que está com o violão na mão aí dentro do case, e o Rafael, esse cara que está com esse semblante angelical, né, o segundo da direita para a esquerda da foto, com essa fisionomia aí tranquila, né, esse aí é o Rafael, então, o líder do Angra. E essa história continuou, porque aproximadamente um ano depois disso, a gente começou a conversar e falar sobre estratégia, sobre design, sobre uma série de assuntos, e ele começou a se interessar por essa abordagem, para a carreira dele. E aí, mais ou menos um ano depois, essa foto aí na minha casa, após um outro show do Angra, então, né, nós assinamos o nosso contrato. Então, assim, era um contrato de consultoria e de mentoria em design estratégico, que teve mais de 400 horas de mentoria em design estratégico, onde a gente fez um projeto bem completo e que traz à tona aquela totalidade do design que eu falei para vocês. Por quê? Porque ele trabalhou com a ideia de pesquisar todo o ecossistema criativo dele, enquanto artista. Ou seja, ele era mais que um músico, que um guitarrista, que um vocalista e que o líder de uma banda conhecida no mundo inteiro. A mentoria em design estratégico, então, foram os pilares para poder fazer a modelagem estratégica de negócio dele, desenhar produtos e serviços e redesenhar também, porque ele já tinha um escopo de produtos e serviços. Então, a gente precisaria colocar eles dentro de uma ordem de portfólio de serviços. Após desenhar o personal branding dele, entender quais são as personas que ele teria potencial para interagir com os diferentes serviços dele. Na sequência, uma nova matriz de gestão, de processos e de pessoas, ou seja, um modelo de negócio precisa ter uma máquina por trás para que ele funcione, porque o papel aceita tudo. O Canvas, então, é maravilhoso. O Canvas aceita tudo. Tudo pode no Canvas, né? Mas quando a gente parte para as pessoas e para a matriz de gestão, o buraco é mais embaixo. Depois disso tudo, a gente desenha, então, a identidade visual dele. Só aí vem a identidade visual. Muitos começam aqui o projeto, né, de personal branding. Vamos fazer um logotipo para o cara. E tem tudo isso que vem antes. Feito isso, a gente trabalha, então, com os canais online, né, uma plataforma que é o site e as demais mídias sociais, redes sociais dele. E o lançamento da marca também foi um produto desse trabalho todo, que culminou aí no mês passado, com o lançamento dessa marca. Bom, então a gente está falando aí de um trabalho que começa com a pesquisa do ecossistema criativo dele, né? Que é alicerçado por um processo de mentoria, que gera um modelo de negócio, que gera produtos e serviços, que dão origem ao processo de personal branding, uma nova matriz de gestão, uma identidade visual, o processo de estabelecimento de novos e atuais canais, né, dentro desse portfólio, e o reposicionamento estratégico como resultado final do produto todo. Isso foi o case, então, né, do Rafael Bittencourt do Angra. E quando a gente fala desse case aí, eu faço questão de mostrar o site que foi produzido. Eu vou entrar nele aqui, eu acho que vocês ainda continuam vendo minha tela, certo? Esse aí é o site, então, e aqui o site, quando a gente navega nesse site, dá uma olhada nele, esses itens superiores aí no menu suspenso, né, eles mostram justamente o modelo de negócio. Quando a gente começa a desenvolver um olhar mais crítico, né, tipo o Neo no Matrix, quando começa a ver tudo em código, né, a gente bate o olho num menu como esse, a gente diz assim, teve um modelo de negócio por trás disso. Por quê? Aqui dentro de legado, a gente tem a história dele, né, com a biografia, com a discografia, as músicas, os vídeos, fotografias. Dentro de produtos e serviços, eu tenho aqui produtos de performance, que o próprio Angra é um subproduto dele, por ele ser o líder e criador da banda.
Os outros projetos que ele tem estão aqui dentro. Uma nova vertente de trabalho foi criada, ou seja, palestras. Recentemente ele estava numa live com o Leandro Carnal, né? Então, assim, ele é um profissional que tem um potencial imenso para falar de gestão de conflitos, gestão de equipes de alta performance, processo de internacionalização, fidelização do cliente, porque a empresa dele tem mais de 30 anos e fãs no mundo inteiro. Os workshops, demonstrações de equipamentos, né? A loja online, os cursos, o band coaching, ou seja, existem muitos professores de guitarra. Ele não queria ir para a vala comum dos professores de guitarra, mas existem poucos professores, ou quase nenhum professor de banda. Então, o coaching de bandas, né, foi um produto também que ele já tinha e que ganhou uma nova roupagem com esse trabalho. E poucas pessoas sabem que ele é formado em regência. Então, assim, ele é maestro, então ele pode, né, operar como também um profissional de trilhas sonoras, porque todos os arranjos, grande parte dos arranjos do Angra, que para quem não conhece é uma banda de power metal, né, de heavy metal rápido, cheia de orquestrações e ritmos brasileiros, enfim, né, com muitas pegadas eruditas, clássicas, vem dessa formação erudita dele. E os parceiros de negócio. Então, dando uma olhadinha no site, como é que ficou? Ficou mais ou menos assim. Aqui a gente tem a história dele, né, com a biografia, com a discografia. Foram colocados apenas os álbuns de estúdio, porque senão ficaria muito lotada a página, né? Então, aqui o primeiro disco que vendeu 1 milhão no Japão. Então, assim, já foi premiado já na largada. Os demais discos, né? O Omni, que foi o último trabalho, que teve a participação, inclusive, da Sandy, né? Para os mais conhecidos, mais chegados, Sandy Júnior, né? Teve a participação da Sandy Júnior, né? Na verdade, teve a participação apenas da Sandy, né? Mas, enfim, o Temple of Shadows foi um álbum que teve participação do Milton Nascimento, enfim, né? Sempre com participações ilustres nos projetos dele. E a própria biografia, né? Que conta toda a história dele também, de uma maneira leve, de uma maneira rápida, de uma maneira digerível, né? Não é um bloco não é um texto de 4 laudas numa página em branco da internet, né? Então, assim, a gente achou formas de layoutar também, pensando muito no usuário, né? Nessas máximas, nessas tags aqui. Os vídeos dele também, afinal de contas, ele tem um repertório imenso de videoclipes, né? Amplos mesmo, como vocês podem ver aí. Entrevistas, né? Inclusive este que vos fala aí numa live com ele no lançamento da marca aí, que foi o último vídeo de uma sequência de 7 vídeos, 7 lives que ele fez na semana de lançamento, que também foi produto da nossa mentoria, também foi um produto, um desenho feito por nós também, né, para como seria lançada essa marca, né. Então ele falou desde o CEO da Renner, né, até o guitarrista do Angra, o Marcelo Barbosa, até a Tária, né, ex-vocalista do Nightwish, né, considerada a diva do heavy metal aí, né, do metal gótico. Enfim, vários profissionais ele conversou, e profissionais todos que têm a ver com os produtos que ele estava oferecendo. O Xota, por exemplo, é uma das maiores referências em trilhas sonoras, né, que existem, ovacionado no mundo inteiro. Então, assim, ele conversou com esse cara sobre trilha sonora, né? Por quê? Porque esse é um dos projetos dele também. Então, ele associou também os produtos dele a grandes referências na área. Dentro de produtos e serviços, a gente tem aqui performance. Então, quando a gente clica em performance, a gente vê o modelo de negócio estampado aqui, né? A gente vê aqui o Angra, né? Os diversos vídeos do Angra, enfim. Os botões de orçamento para contratação direto, como se fossem land pages, né? Ou seja, diretamente ao ponto, né? Prontos para contratar. Os shows solos, as palestras, workshops, demonstrações de equipamentos, né? Um exemplo aqui, por exemplo, vamos lá. Vamos ver como é que funciona. A gente está dentro de demonstração de equipamentos, onde ele tem a ideia onde ele tem a ideia de demonstrar equipamentos para grandes marcas, né? Como o exemplo da Boss. Segunda geração dos amplificadores Catan. Centenas de possibilidades de pedais. Amplificador, uma pedaleira dele. E você pode montar
Esse timbre é muito fácil de fazer, você não precisa do software. Ele não te manda para fora do site, né? A gente fica aqui dentro o tempo todo, né? Enfim, uma outra forma também de gerar novos fluxos de receita e demonstração de equipamentos que ele sempre teve, sempre fez, mas não de uma maneira premeditada, como um dos fluxos de receita do modelo de negócio dele, né? Os próprios parceiros aqui também, no sentido de trazer essa visibilidade para todos os parceiros que estão com ele, né? Enfim, esse é o site, então, do Rafael. E aí, nesse sentido, eu compartilho com vocês aqui o teaser, né, do produto, desse produto de design mentoring dele, que conta um pedacinho também com os depoimentos dele, de como foi esse processo, e com isso a gente já se encaminha para finalizar. Então, hoje eu posso dizer categoricamente que o design estratégico é a base do meu modelo de negócio. Então, e aí com o modelo de negócio pronto, idealizado e já colocado em prática, vem o como operar tudo isso, né? E aí que o Daniel me mostrou também uma matriz de gestão de pessoas e processos. Não basta ter propósito, é preciso ter relevância. Um modelo de negócio bem feito potencializa a sua proposta de valor, identifica novos segmentos de clientes, novas estratégias de relacionamento e novos fluxos de receita. O lado bom de projetar a sua marca pessoal é não permitir que os outros o façam. A qualidade da sua reputação é diretamente proporcional às suas ações, às suas atitudes, e não às suas palavras. O Design Mentoring é um programa avançado de modelagem estratégica de carreiras e negócios. Nós combinamos um robusto portfólio de ferramentas criativas associado a princípios de gestão que conferem visão sistêmica, permitindo que você empreenda ou intraempreenda, seja onde for que você atue. E uma coisa que foi muito importante para mim é que, depois de muitas conversas, depois a gente se conhecer bastante, e o Daniel conhecer também como funciona minha matriz criativa e como são os tipos de oportunidade que eu poderia e também queria abraçar, ele me mostrou novos segmentos de clientes e novos fluxos de receitas, o que é mais importante, ampliando, então, a ideia que eu mesmo tinha na operação de tudo isso, ou seja, do posicionar esse negócio, né? Hoje eu vejo que ele é muito mais amplo do que eu podia imaginar. Agora, o mais importante mesmo foi, como eu falei, a caixa, né, de ferramentas criativas que o Daniel me proporcionou. Eu pude encontrar o meu propósito, né? Eu acho que isso foi o mais importante, foi adequar a uma missão, a uma profundidade, né? É o meu propósito. Então foi também um processo de autoconhecimento muito, muito interessante. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês aí, né? Sem fazer uma apresentação mais acadêmica, né? Repleta de conceitos, de livros. Eu pensei
fazer um pouquinho diferente hoje, né? Pensei em trazer algumas máximas, sim, que eu acredito, de design, de como que esse design estratégico, como que eu entendo esse design estratégico, dos potenciais dele, e mostrar um case para vocês, né, de uma aplicação dele aí em sua totalidade, né? Para quem quiser me seguir no Instagram aí, tá o QR Code aí na tela. Enfim, fico à disposição para a gente bater um papo, conversar, que eu acho que a ideia é essa. E mais uma vez, Ariel, amigo querido, muito obrigado pela oportunidade. A todos vocês aí que me acolheram na noite de hoje. Muito obrigado também pela presença de todo mundo que está assistindo aí. É uma grande honraria para nós aí, é um grande privilégio ter escutado essa talk. Obrigado aí pela presença, por ter compartilhado esse conhecimento. E como tu mencionou aí, fechou com chave de ouro, não trazendo uma questão tão academicamente fechada, mas trazendo na prática, né, que é o grande exemplo. Porque metodologia, conhecimento, a gente adquire lendo, vendo videoaulas, estudando com alguns professores, mas a vivência prática é o que nos arrasta, é o que nos ajuda, né? Então, a gente fica muito feliz aí com a tua participação. E se tu permitir, acho que dá tempo ainda de fazer pelo menos uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui, só um lugar. Tem uma base aérea aqui perto da minha casa, do lado de Canoas, daí passam jatos aqui de vez em quando. Mas eu vou fazer uma pergunta e depois eu abro aí para os colegas também, quem quiser aproveitar. Ali, ao longo da tua trajetória, né, que essa ferramenta, ou melhor dizendo, esse conjunto de ferramentas estratégicos, né, que contribuíram para essas ações, que deram esse fruto dessa mentoria com alguém que tu admira muito, isso tu achou rapidamente? É algo que tu pegou pronto num livro? Como é que tu foi montando esse quebra-cabeça? Que pergunta legal, Ariel. Eu nunca tinha me feito essa pergunta. E a resposta dela é bem, mexe muito comigo pelo seguinte, né? Esse retrato, essa fotografia que eu tenho hoje da minha atuação profissional, ela me permitiu, se eu dou uma olhada no retrovisor, uma olhada rápida no retrovisor, porque a gente tem que estar olhando para frente, né? Mas se eu der uma olhada rápida no retrovisor, para também aprender, né, por onde eu passei, eu tive a alegria e a sorte, enfim, de poder praticar o design em diferentes âmbitos ao longo da minha vida, assim. O design para modelos de sistemas educacionais, o design para desenhar softwares, para gestão universitária, para desenhar sistemas e metodologias que são utilizadas por grande parte das instituições de ensino hoje no Brasil, adotando as vertentes de fatores de gestão que eu trabalho já há muitos anos. Então, assim, eu tenho essa alegria de olhar e ver que muita coisa do que eu criei, ela ganhou muita força, ganhou muita amplitude, e ganhou amplitude em diferentes segmentos. E durante muito tempo isso me incomodou, né? Porque eu pensava que eu não tinha foco, ou que eu gostaria de praticar inovação num ambiente industrial, porque eu me formei para isso, né? E, de repente, eu estava trabalhando com gestão universitária, e aí a ergonomia e o design me levaram para fazer um mestrado, um doutorado na área da engenharia, então, assim, eu me aproximei muito, né, dos sistemas produtivos e do design de processo como um todo, mas nunca tirei o pé da educação, então isso foi gerando uma espécie de química. E respondendo mais objetivamente a tua pergunta, não encontrei em algum livro e pelo contrário, a fotografia metodológica do que eu faço hoje, ela é tão genuína, que eu não consigo te dizer assim, se tu me fizesse uma segunda pergunta que é, quem é a tua referência profissional com relação ao que tu faz hoje? Eu não conseguiria te dizer, não porque eu acho que eu sou melhor que ninguém, porque eu não acho verdadeiramente que eu seja melhor que ninguém. Eu só tenho certeza absoluta que pior eu não sou. Mas, assim, não entro no mérito de querer ser melhor que ninguém, a não ser melhor que eu fui ontem, né? Isso eu tenho muito presente em mim, assim.
Mas quando eu olho para essa fotografia da minha forma de trabalhar design estratégico, ela é realmente muito genuína, muito peculiar, né? E ela faz parte, sim, de todo um arcabouço teórico do que eu estudei, do que eu vivi, né? Eu não estou aqui fazendo um discurso de morte à teoria, né? Vamos viver a prática. Não, eu concordo com Leonardo da Vinci quando disse que, né, as pessoas sem a teoria sem a prática é como um navegador sem timão e bússola. Ele não sabe para onde ele vai, né? Então, assim, ele precisa da teoria e da prática. É importante as duas. O que eu acho que acontece no design muito forte, e que isso sim deve ser combatido, é uma ênfase muito forte na teoria, é uma teorização muito forte. A gente precisa de mais prática dos conceitos que a gente verbaliza, né? Eu me lembro, quando eu comecei a dar aula, que eu me sentia um pouco envergonhado de ensinar coisas que eu não praticava. Isso sempre me colocou em movimento para tentar, de alguma forma, praticar o que eu ensinava. E eu me lembro, é muito nítido isso para mim, assim, na minha memória, quando eu comecei a dar aula lá em 2004, mas eu não quero falar sobre isso, já faz muito tempo. Né? Mas eu me lembro, assim, sabe, aquela síndrome do impostor, sabe, aquela coisa de, não, pô, não poderia estar falando disso, eu nunca pratiquei, por mais que eu tenha estudado, me preparado, né? E isso, de certa forma, foi um motor para que eu me colocasse em movimento para praticar aquilo que eu ensinava, né? E cá estou eu hoje, né? Fazendo design estratégico, desde ensinando, compartilhando como fazer inovação para a Unimed numa semana, para a Univates numa outra semana, para a Fevale numa outra, para a Urcamp numa outra, para o Rafael Bittencourt, que é um CPF, é uma pessoa, né? Ou seja, não é uma empresa, nem uma universidade, é uma pessoa. Então, assim, eu criei esses produtos dentro do meu portfólio para atender tanto uma Unimed, para atender uma universidade quando me procura, porque eu tenho grande parte da minha vivência dentro do meio universitário, né? Até pessoas que me procuram para mentoria. E eu não tenho só figuras públicas, né, como mentorandos, assim, né? Tem pessoas que são que são educadoras, que são profissionais de marketing, de RH, da área de TI, inclusive. Então, assim, esse produto é um produto que eu tenho muito carinho, esse design mentoring, né? Muito carinho, porque é um produto que, se vocês colocarem no Google hoje, vocês acham qualquer coisa, né? É difícil colocar alguma coisa no Google que não tenha centenas de referências, né? Mas vocês não vão achar muita coisa de design mentoring, de mentoria usando ferramentas de design. Então a resposta ficou meio longa, Ariel, assim, mas ela ficou meio longa em forma de desabafo também, porque tu me permitiu fazer essa revista, né, da minha vida inteira, assim, e de como que eu cheguei nessa atuação que eu tenho hoje, essa forma de trabalhar tão versátil, né, porque, ó, eu tô falando de uma pessoa, eu tô falando de uma universidade, eu tô falando de uma empresa, de um grupo de pessoas que quer ser mais criativo, de uma equipe, né, e as metodologias, a caixa de ferramentas que o Rafael fala ali, ela é uma caixa de ferramentas né, no âmago da analogia, porque cada pessoa precisa de um conjunto específico de ferramentas, né? E mascarar isso tudo como design thinking e sair vendendo produtos, eu acho meio complicado, né? E a gente vive muito isso hoje em dia também, os aventureiros aí, né? A gente sofre muito na área do design. Então, é isso. Eu não tenho uma pergunta, assim, mas eu quero te elogiar bastante, Daniel, porque que eu estava falando aqui pelo WhatsApp até com o Ariel, cara, que tal, que conteúdo rico. Então, assim, olha, eu correu uma lágrima, assim, uma parte, até eu tirei uma foto e botei lá no nosso Insta do Somos Geeks, que eu nunca tinha visto ou uma abordagem falando sobre o gráfico, o industrial, o sistêmico e interação, e visto tão didaticamente explicado cultura, processos, interação. Então, assim, ó, na hora ali correu uma lágrima quando eu vi. Então, assim, ó, foi muito didático, assim, eu aprendi um monte, eu tava com um olho aqui nas redes sociais para interagir e fazer a comunicação com o pessoal, e o outro, assim, meu Deus, eu preciso ver isso aqui, tava muito bom. Então, assim, de coração, muito obrigada por compartilhar o conhecimento. A questão que tu falou sobre design estratégico e de produtos ali no site do Rafael Bittencourt também, eu já anotei o case aqui para estudar ele, eu achei o máximo.
Foi incrível mesmo. Assim, eu espero realmente ter mais talks contigo, por favor, que a gente está sedento. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho de todo mundo que está assistindo, de quem está aqui no Zoom com a gente. Nicole, Vitória, Michele, Vitor, eu não consigo ver todo mundo aqui direto nas caixinhas aqui, mas enfim, agradeço todo mundo que se inscreveu aí. E muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. E enfim, né, me adicionem no Instagram lá e a gente vai poder conversar. E eu tenho postado, eu sou recente no Instagram, né? Eu não era muito adepto dessa rede social aí, eu ficava mais focado em Facebook, LinkedIn, né? E aí resolvi migrar forte para o Instagram. Então estou começando a criar lá uma jornada lá também de compartilhamento de conteúdos, de cases, de tudo que eu tenho feito, de frases que eu gosto muito e dos meus métodos, né? Que eu acho que é uma das maiores riquezas assim que eu profissionalmente eu dei vida, né? Então, assim, gostaria de convidá-los também para me acompanhar lá e fazer um agradecimento a toda a minha família aí que deve estar me assistindo, inclusive meus pais, acho que devem estar me assistindo também, o Vilmar, a Elizabeth, meus irmãos, aí, o Eduardo e a Silvia que apareceram nas fotos ali. Eu vou ter que me entender com eles agora por ter mostrado uma foto publicamente como aquelas, vai ficar no YouTube para sempre, né? Então, assim, eu vou ter que agora, já estão me chamando aqui. Quero agradecer ao Micael também, meu filho, aí, por toda a força, a Nicole, minha bebezinha aí, que hoje tomou banho, né, com a mãe dela, então não pôde me ter dando banho, mas hoje o dia foi intenso, porque eu tinha que estar aqui me preparando para estar aqui com vocês, e a minha esposa Nádia, que eu tanto amo, então, assim, sempre, né, minha parceira, e minha colega de trabalho também, porque é meu braço direito na Biformless, e tudo que eu tenho construído. Então, um agradecimento muito especial à minha família, que é a base de tudo que eu faço, e aos meus amigos. Então, muito obrigado. Bom, pessoal, tudo que é bom chega no final, e a gente está chegando no final aqui nessa talk. Lembrando que vai ficar forever no YouTube, aproveitem, eu vou ver algumas outras vezes, que eu sou muito também, né, meio discípulo aí do Dom Sperby aí, de que design não é só ficar fazendo desenho como as pessoas dizem, que o sobrinho faz mais barato, essas coisas que a gente escuta ao longo da carreira, né, e design é algo bem estratégico que ajuda a mudar vidas e, consequentemente, empresas, né? Então, novamente, meu mestre, meu amigo, muito obrigado pela presença. Conta com a gente, ou melhor dizendo, a gente vai contar contigo para o ano que vem agora, para mais outras talks, não dá para fugir. A gente agradece aí. Agora a gente não larga mais, né, Ari? Valeu pelo carinho, Letícia, valeu muito pela acolhida de vocês, e o respeito de vocês, a minha atividade profissional me honra muito, eu sei da responsabilidade que está por trás disso, por isso eu me preparo sempre o máximo que eu posso para ter uma entrega, né, o mais incrível possível, porque pessoas como vocês valorizam e acreditam, então, assim, eu não poderia fazer de outra forma. Obrigadão. Obrigado, meu. Pessoal, a todos que estiveram presentes, a todas que estiveram presentes aí, nosso muito obrigado. Sigam a gente, Somos Geeks. Sigam o Daniel Quintana Sperbi. Muito obrigado e até o E próximo até o UX próximo Talk. mês. Isso aí.